Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir.
2 e 2. Aqui no meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Nós saudamos os irmãos em Cristo Jesus, amém? Mais uma oportunidade que Deus está nos dando de estar adorando, de estar bendizendo ao nome dEle. Neste momento nós vamos iniciar com a oração, mais um culto das mulheres da Igreja de Cristo em Apodi. E você que está em casa também está tendo acesso a este culto, adora ao Senhor, são os seus, faz o culto doméstico nesse momento, você tem essa oportunidade. E quem está aqui no templo, vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele está nos dando. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade. Nós louvamos o teu santo nome, nós damos glória, exaltamos ao Senhor, porque nós reconhecemos que a sua misericórdia dia, e é por ela, por esse amor, por essa graça que nós estamos de pé. Senhor, guarda cada uma das tuas filhas, filhos que chegou até aqui, os que estão em casa, Senhor. Eu creio que também tu tens uma palavra para cada coração, através dos louvores, através da ministração da palavra pela sua filha. Pai, nós cremos que tu estarás falando conosco através de cada oportunidade aqui que os seus filhos irão ter. Pai, eu te agradeço e te agradeço por essa oportunidade, porque o Senhor é digno de toda exaltação e todo louvor. Amém. Neste momento, a irmã Raimundinha Barros vai estar louvando ao Senhor, trazendo os hinos da harpa, os hinos congregacionais. Logo em seguida, a leitura será feita pela irmã Maria Helena. E após a irmã Maria Helena, a nossa presidente, irmã Eliene Valdivino, vai estar orando pela mesma. A minha saudação em nome de Jesus Cristo. Nós estamos de vera alegre, né, por estar mais uma vez diante do Senhor. Então, irmã, vamos aproveitar. Não é todo dia que nós vamos ter essa oportunidade de estar aqui, né? Então, vamos aproveitar. Nós viemos de casa para louvar e bendizer o nome do Senhor. Então vamos aproveitar todos os momentos para que a gente possa sentir a presença de Deus. Nós vamos cantar o hino da harpa cristã 126.
Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a devisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Só Ele é digno de ser louvado nos céus e na terra. Também é digno de nossa adoração. Ainda na harpa cristã, grato a Ti. 370. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça destes ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais
meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregar, tu vestestes assim, sangue no qual tudo posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus. Por isso que nós devemos estar sempre aos pés do Senhor e ser grato a Ele. Foi Ele que morreu na cruz pelo nosso pecado. E é por este motivo que nós estamos aqui nesta noite. Grato a Ele. Saúdo a todos no nome de Jesus. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. A casa é de vocês. Nós vamos ler no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Para as pessoas que nos visitam, que ainda não tiveram sua experiência pessoal com Cristo, sinta-se como essa ovelha e como essa dracma que pode ser encontrada por Jesus nessa noite e ser agraciada por Ele. 15 de Lucas, começando com o versículo 1 até o de número 10. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Saúde a amada igreja e os que estão cultuando conosco nos seus lares através da live, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, né? Por nós estarmos aqui nesta noite, engrandecendo o Teu nome. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Papai do céu, Deus querido, estamos aqui grato ao Senhor por mais um dia, Senhor amado, que estamos aqui, ó Deus. Vencemos em Teu nome, Senhor, porque Tu és aquele que vence todas as coisas por nós. Deus querido, e nós Te agradecemos por mais um culto, ó Deus, de gratidão a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, venha nos abençoar. Toma, Senhor amado, todo este evento aqui nas Tuas mãos poderosas. Tudo que for feito neste lugar, Deus querido, recebe como um cheiro suave, meu papai querido. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, seja conosco, ó Pai. Que tudo, meu Senhor, seja para a honra e a glória do Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar.
porque toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, ó Deus querido. Nós te agradecemos por cada vida que aqui chegou. Cada mulher, homens também que está aqui nesta noite nos apoiando. Nós te pedimos, ó Deus, abençoa, ó Deus, os nossos corações para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor vai transmitir através da nossa irmã Gilmara aos nossos corações. Deus querido, nós te pedimos, papai querido, que nós venhamos aprender de ti, ó Deus, para que assim nós possamos praticar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer. Tira do meio da tua igreja, meu Senhor, tudo que não vem de ti. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado e exaltado no meio do teu povo. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus, aleluia. Como é bom sabermos que nós fomos planejadas por um Deus tão lindo e tão poderoso. Se você está aqui, alguém nos visitando, é porque alguém te convidou, né? Alguém teve o carinho, a atenção de estar convidando você para estar aqui nesta noite. Então se sinta bem-vinda, se sinta bem-vindo em nosso meio, porque aqui é a casa do Senhor, aqui é uma casa de adoração, casa em que se reúne um povo que o único propósito é render graças ao Senhor e toda adoração. Neste momento nós vamos continuar adorando ao Senhor, e que cada louvor fale ao seu coração. Eu creio que o Senhor vai continuar falando contigo. Nós vamos ouvir a irmã Clayton louvando ao Senhor. Após a irmã Clayton, nós também vamos continuar adorando, porque nós vamos só ficar prestando atenção, olhando para a irmã entregando o seu louvor. Nós vamos adorar junto com ela. Mesmo que você não conheça a letra, mas você pode começar continuando agradecendo ao Senhor, porque você está aqui. Você está de pé. O amor dele tem nos alcançado. Logo após, a irmã Keila vai louvar. E após a irmã Keila, nós vamos continuar adorando também. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. A irmã Carminha também vai adorar o nome do Senhor Jesus. Exalte ao Senhor. Aleluia. Tenho o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Acalma tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai resolver. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você.
Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar. Deus está cuidando de você. Enquanto Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças pra andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora De você. cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais se preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Enquanto tu adora, Deus vai respondendo. Enquanto tu adora, Deus está fazendo. Olha, não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família Cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa se mais. preocupar. Enquanto tu adora, Deus cuidando está. Aleluia, não saiu do jeito que a gente planejou, mas foi para a honra e glória do nosso Deus. Que você fique ciente de que você tem que adorar em todas as situações e deixar a responsabilidade do agir, daquilo que você não pode fazer, nas mãos do teu Deus. Amém. É um prazer saudar todos os irmãos de Jesus. Estamos felizes por estarmos aqui. E a mensagem dessa noite é que você é importante para Deus, né? Deus lhe escolheu. Só está faltando você escolher Deus. Deus está com suas mãos estendidas. Ele tem um projeto para cada um de nós, para as nossas vidas. E nós precisamos deixar Deus agir, nós precisamos nos entregar a Ele e deixar Deus fazer, né? Como foi cantado aqui pela nossa irmã Claita e o nosso irmão Felipe. É um hino bastante conhecido de vocês, né? Nós todos para ser mais um na multidão. Meu Deus não investiu em ti pra te ver parado em meio à aflição. És vaso escolhido, separado, Deus te ungiu. E hoje Ele está presente e te diz assim: você tem a essência que vem do altar e transmite o amor que só Deus pode dar. Você é escolhida, pode acreditar, para o bom perfume de Cristo exalar. E não adianta você insistir, porque o bom Pai vai sempre insistir. É separada de Deus, és morada, tem muito valor. Meu Deus não te escolheu para ser mais um na multidão. Meu Deus
te ver parado em meio à aflição. És vaso escolhido, separado, Deus te ungiu. E hoje Ele está presente e te diz assim: você tem a essência que vem do altar e transmite o amor que só Deus pode dar. Você é escolhida, pode acreditar, para o bom perfume de Cristo exalar. E não adianta você desistir, porque o bom Pai vai sempre insistir. És separada, de Deus és morada, tens muito valor. Meu Senhor, eis-me aqui, que se cumpra a tua vontade em mim. Meu Senhor, eis-me aqui. Meu Senhor, eis-me aqui. Qual vai ser a sua resposta? Aleluia. Meu Senhor, eis-me aqui, que se cumpra. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Você tem a essência que vem do altar e transmite o amor que só Deus pode dar. Você é escolhida, pode acreditar, para o bom perfume de Cristo exalar. E não adianta você desistir, porque o bom Pai vai sempre insistir. És separada, de Deus és morada, tens muito valor. Para terminar, você tem essência e transmite amor. Você é escolhida para o bom perfume de Cristo. E não adianta, assim como Ele fez com Jonas, vai fazer com você também. Vai lhe buscar. És separada, de Deus és morada, tens muito valor. Você tem muito valor, tens muito valor. Tens muito valor. Amém. Eu trago a minha saudação a todos, em nome de Jesus. Vamos todos louvar e engrandecer o nome do Senhor com o hino da harpa cristã 127. Quem quiser louvar o Senhor, pode louvar, né? O Senhor está aqui, só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E vamos pedir a Deus para que Ele venha falar ao nosso coração, já tem falado através do hinos, e que Ele venha falar também através da palavra. Não o que nós quer, mas o que precisamos ouvir da parte do Senhor. 127 da harpa cristã.
chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem de salvação participar. Toda a igreja, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera assim um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressas lhe anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Sim, alegre atenda ao teu mandar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar exaltando ao Senhor. A irmã Aline, neste momento, vai adorar ao Senhor. Logo após, a irmã Raimundinha e também a irmã Maria Helena. E nós vamos continuar exaltando ao nosso Rei e Senhor Jesus. Eu saúdo a todas em nome de Jesus. E a graça do Senhor nos alcança, e por isso nós estamos aqui nesta noite. Tua graça já posso sentir, o teu poder me faz querer ficar em tua presença. Em tua presença. Te sentir e poder o teu nome proclamar
em tua presença. Em tua presença. Meu coração contrito é todo teu, toda minha adoração te dou, meu Deus. Te entrego os meus projetos e os meus sonhos, para que tu faça o teu querer em meu viver. Eu quero estar aonde tu estás. Quero ouvir o som da tua voz. Quero entoar canções que te faça saber que o meu cantar é só pra te adorar. Receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, e te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada neste mundo para mim é melhor do que ti. Receba o meu louvor como pura adoração que sai dos meus lábios, mas provém do coração, e te faça perceber que te dou o melhor de mim e que nada neste mundo para mim é melhor do que ti. Nada é melhor do que ti. Amém. Mais uma vez a minha saudação em nome de Jesus Cristo. Nós queremos dedicar estes momentos somente ao Senhor. Então vamos ler aqui uma palavra bem curtinha que faz parte do hino. Isaías 43, versículo 1, parte A. Não temas, porque eu te remei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti. Ó, o nosso Deus, como Ele é grande. E é por isso que nós rendemos graça a esse Deus, o Todo-Poderoso. Porque mesmo nas lutas, nós sabemos que Ele está conosco. Também não sei como você chegou nessa noite aqui. A gente não tem a menor ideia, mas creio que nesta noite o Senhor vai falar através dos louvores da palavra. Também quero dedicar este hino, né, à irmã Leuzina, lá em Morada Nova. Ela está nos assistindo. Que ela possa meditar na letra deste hino e saber que o Deus nosso é o Todo-Poderoso. Existe momento na vida que a gente não entende. Situações tão difíceis nos querem abater. E a gente não pergunta o que foi que eu fiz pra merecer tanta dor, tanto sofrer.
se esquecendo até mesmo que as lutas fazem parte do viver. E nesses momentos de aflição, o coração fica sensível. Qualquer coisa é motivo pra chorar, lamentar e até murmurar. Nessas horas se precisa de alguém que ofereça um ombro amigo, ofereça abrigo, dizendo você não está sozinho, não te deixo, estou contigo. Estou contigo na água e no fogo, e se caíres te levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo um minuto sequer, sou teu amigo, em mim tenhas fé. Te digo, não temas, siga sempre em frente, a vitória tua é. É tão difícil carregar a cruz com espinhos a ferir os pés. Nesta longa estrada da vida, caminhando em meio aos revés. Mas eu sei que ainda existe uma esperança para aquele que é fiel, aquele que almeja o céu. De Deus a vitória é garantida até o fim da lida. Já reanimando novamente, a gente pensa como pôde ser. Se em mim não havia forças pra lutar, muito menos pra vencer. Sei que na realidade não se vence sem Jesus, o grande amigo, nosso fiel abrigo. Olha o que ele diz. Você está sozinho, não te deixe, estou contigo. Olha aí. Estou contigo na água e no fogo, e se caíres te levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo um minuto sequer, sou teu amigo, em mim tenhas fé. Te digo, não temas, siga sempre em frente, a vitória tua é. Estou contigo na água e no fogo, e se caíres te levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo um minuto sequer, sou teu amigo, em mim tenhas fé. Te digo, não temas, siga sempre em frente, a vitória tua é. A vitória tua é. A vitória tua é. Amém.
Saúdo mais uma vez os irmãos no nome de Jesus. Diz que tem os cantores e as canteiras, né? Mas quem tem fôlego no meu Senhor. Irmãos, o ano de 2020 foi um ano de muitos planos frustrados, muitos dias nublados para muita gente. Mas sabe, para crente, os planos de Deus não se frustram. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem sequer ser impedidos nem frustrados. Então, o que a gente precisa é continuar confiando nesse Deus. Se souber, canta comigo. Anos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei. Está me ensinando, me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até mesmo perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e enfim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Em uma promessa de quem não erra, sim, eu sei que do outro lado chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a branda e resiste, pois é. Mas o dono desse mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei. Está te ensinando, ensinando a depender, ensinando a confiar e até mesmo perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. E assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. Amém. Ele tem a rota certa, né? Ele é a bússola certa para continuarmos seguindo. E confiando nele, não tem como errar a rota.
né? Estando buscando ao Senhor, ouvindo a sua direção, não tem como errar a rota. Então, por isso, como a irmã Maria Helena falou, alguns planos podem até terem sido frustrados por você mesmo, pela sua expectativa de ter colocado. Mas no Senhor não foi atrapalhado nada nos planos dele para a nossa vida. Então nós precisamos continuar adorando ao Senhor. Após esse louvor que eu vou estar adorando agora junto com as irmãs, a irmã Gilmara, a missionária Gilmara, né? Ela já vai estar aqui ministrando ao Senhor, adorando através da palavra, entregando a sua oferta, e que o nosso coração esteja totalmente atento ao que o Senhor vai estar falando conosco. Nós já ouvimos que o Senhor nos escolheu, já ouvimos que Ele tem a rota certa para a nossa história, a nossa vida, e nós precisamos continuar seguindo. Teu coração te diz que não tem jeito. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem é impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crê que eu sou capaz. Seu Espírito Santo te toca, nunca mais você vai ser igual. Seu Espírito Santo te toca, você será selado contra o mal. Se você for chorar, você vai ter o teu consolo, porque Ele está contigo no teu caminhar. E se tiver barreira, e se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas para alcançar. As circunstâncias dizem é impossível. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo: eu sou o dono da tua vida, e sou eu que mudo a história. Oh, aleluia. Te toca, nunca mais você vai ser igual. Seu Espírito Santo te toca, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Ele vai contigo no teu caminhar, porque Ele é a bússola. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas para alcançar. Quando somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, não tem como continuar da mesma forma. Você foi selado, você foi marcado. Fomos escolhidos para viver uma nova história em Cristo. Te toca,
você será selado contra o mal. Ele tem a rota do barquinho, então ele vai contigo no teu caminhar. Aleluia. A missionária Gilmara está com a oportunidade. E não esqueça que quem é o comandante desse barquinho é Jesus. Ele é quem dá a última palavra. Aleluia. Amém. Boa noite. Graça e paz a todos e a todas, né? O culto é na organização das mulheres, mas os varões também estão aqui, né? E uma boa noite também para os nossos amigos, os visitantes que estão hoje com a gente. Se sintam muito bem-vindos e acolhidos, principalmente pela graça de Deus nesse lugar. Fico muito feliz pela oportunidade que Deus então fale profundamente ao nosso coração. O louvor é esse momento onde a gente fala para Deus, né? Ele tem como foco principalmente falar para Deus, dizer a Deus, adorar a Deus. Mas é claro que Deus também se utiliza de tais palavras para se dirigir ao nosso coração, para nos fortalecer, para nos alcançar. Mas esse é o momento mais específico ainda, onde agora Deus, na verdade, fala com aqueles, na verdade, que Ele quer alcançar. E eu acredito que Deus quer nos alcançar nessa noite. Vamos então ouvir a voz de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10. Evangelho de João. Aliás, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Mas o Evangelho é de Cristo. Vamos nos colocar de pé. Capítulo 10. Nós vamos ler até o versículo 18. É uma leitura um pouco extensa, mas ela é necessária. Se tiver um visitante do seu lado, compartilhe a sua Bíblia com ele, para que ele possa também já ouvir a voz de Deus por meio da leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário não é pastor de quem são as ovelhas. Vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la
para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque podemos ter livre acesso à tua majestade, livre acesso ao trono da graça, temos livre acesso à tua presença. E por isso, Senhor Deus, podemos nos achegar a Ti com segurança e Te adorar e Te bendizer e nos reunirmos nesse lugar em comunhão uns com os outros e com o Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, por este momento e por cada um dos louvores que já foram ministrados aqui, por cada palavra que já foi ministrada aqui. Que o Senhor, ó Deus, faça uso para a finalidade do Teu propósito soberano, da Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor alcance os nossos corações. Agora está diante de nós a Tua palavra. E nós queremos pedir também que a Tua graça continue se manifestando. Alcança os nossos corações. Abre o entendimento. Ilumina, Senhor. Porque isso é uma função tua, cabe a nós a pregação, a exposição, mas cabe ao Senhor levar a palavra ao coração, cabe ao Senhor trazer a luz necessária para a compreensão. Sem ti, ó Deus, nada podemos fazer. Então, no nome de Jesus, nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Podem assentar-se. Para a gente entender esse texto, existem pelo menos 3 contextos que eles precisam ser abordados. O primeiro contexto é o contexto cultural. E eu acho que ele é muito necessário, porque no nosso contexto, pelo menos aqui, a gente não compreende muito bem as realidades do pastoreio nesse sentido, do pastor e da ovelha, literalmente. E aí é interessante porque no Oriente Médio era muito comum os homens, na verdade, exercerem essas atividades pastoris. Pode ser aqui. Obrigada. E aí se construía, na verdade, apriscos. Se tinha 2 tipos de aprisco, segundo o escritor Hernandes Dias Lopes. Existia, na verdade, aquele aprisco maior. Os pastores muitas vezes saíam numa espécie de sociedade pastoril, digamos assim, em busca de pasto para os seus rebanhos, em momentos de inverno. Então eles iam muitas vezes para longe e eles construíam um só aprisco, um só curral, talvez para nos contextualizarmos melhor. Obrigada, servo. Existia também aquele tipo de aprisco que era um aprisco menor, quando o pastor não precisava fazer esse tipo de peregrinação para ir em busca de pasto para as suas ovelhas. E é interessante porque quando o aprisco era maior, todos os pastores, 3, 4, 5 pastores, colocavam as suas ovelhas no mesmo lugar. E ali então havia um homem que era o porteiro que guardava então o curral. Quando era de manhã cedo, o pastor chamava a ovelha. E cada ovelha conhecia a voz do seu pastor. Quando o aprisco era menor, o pastor então tomava conta do redil. E ele mesmo se colocava na porta. E a ovelha só podia entrar ou sair por meio do pastor. Então essa era a forma do pastor cuidar das suas ovelhas. Ele também se encarregava de cuidar das ovelhas contra os inimigos, os lobos, os ladrões. E aí é nessa circunstância, então, que Jesus também se descreve agora como pastor. Também há um outro contexto, que a gente pode chamar de contexto teológico, que é Ezequiel capítulo 34. No livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 34, há uma palavra de Deus de denúncia aos falsos pastores de sua época. Reis que também eram responsáveis por conduzir o povo,
falsos profetas, os sacerdotes, todos esses homens, na verdade, que eram líderes encarregados por Deus de conduzir o rebanho de Deus, Israel, que era o rebanho de Deus, eles, ao invés, na verdade, de exercer a sua função conforme Deus esperava, eles estavam pervertendo o coração do povo e levando o povo para a distância de Deus. Existe um outro contexto também aqui, que é o contexto do próprio texto, que a gente chama de contexto imediato. E aí é interessante porque o capítulo 10 aqui, ele está totalmente ligado ao capítulo 9. E esses dois capítulos, na verdade, eles estão interligados com Ezequiel também, capítulo 34. Porque na medida em que Deus, na verdade, denuncia no capítulo 34 os falsos pastores de sua época, Deus também anuncia que ele enviaria o pastor de verdade, o verdadeiro pastor. E que esse pastor um dia congregaria o seu rebanho, traria as suas ovelhas. Essa era uma promessa messiânica. Então, o capítulo 34, na verdade, traz para nós uma promessa messiânica. E no capítulo 10, então, Jesus diz que ele é essa promessa cumprida. Ele é o pastor enviado por Deus. Mas isso acontece diante da circunstância do capítulo 9. Porque no capítulo 9, na verdade, tinha acontecido um evento que serviu para Jesus pronunciar as palavras do capítulo 10. É interessante que do capítulo 7 ao capítulo 10, todos os eventos que acontecem aqui foi durante o momento de Jesus na festa dos tabernáculos. Jesus tinha saído da Galileia e ido para a Judeia, onde se celebrava em Jerusalém as festas anuais. E nessa ocasião, então, vão acontecer alguns fatos. E dentre esses fatos, o capítulo 9 de João nos registra uma ocasião bem interessante. Um homem que era cego de nascença tinha sido curado pelo Senhor. O Senhor tinha curado esse homem, mas não somente isso. Os fariseus, que já estavam naquela perseguição acirrada contra Jesus, os falsos líderes religiosos da época de Jesus, tinham chamado o ex-cego para ser interrogado. E aí eles chamam o ex-cego para ser interrogado e eles ficam pé da vida, irados, porque o cego confessa que tinha sido Jesus que tinha o curado. Por causa disso, eles expulsam o ex-cego da sinagoga e não querem mais saber conversa com aquele homem. É diante desse momento, então, que Jesus agora vai expressar as palavras do capítulo 10. Denunciando esses falsos líderes, esses homens que só pervertiam o rebanho de Deus, esses homens, na verdade, que ao invés de fazer a vontade de Deus, eles estavam caminhando contra o próprio Deus, se aproveitando do rebanho de Deus, se utilizando do povo de Deus para se dar bem com isso. Mas no capítulo 10, além de denunciar esses falsos líderes, Jesus agora se apresenta como o verdadeiro pastor. Ele é o verdadeiro pastor enviado por Deus. Foi ele que foi enviado por Deus para congregar as ovelhas. Foi ele que foi enviado por Deus, na verdade, para trazer a salvação para o seu povo. Então agora Jesus chama a atenção para ele nessa figura pastoril, mostrando que os líderes da sua época são os falsos pastores. Mas ele sim era o bom pastor. E eu acho interessante, irmãos, que nessa palavra de Jesus, a gente poderia destacar aqui várias realidades que a gente poderia abordar. Quando a gente olha para Jesus como o verdadeiro pastor, o bom pastor, que é a sua finalidade em se apresentar no capítulo 10. Primeiro, denunciando os falsos líderes, que eram identificados com os falsos líderes do capítulo 34 de Ezequiel, mas também ele vai dizer que Deus tem um pastor de verdade. E esse pastor foi enviado. E que era para esse pastor que o povo deveria olhar. O povo deveria discernir e entender quem é esse pastor e quem é de fato o pastor enviado por Deus. Então haveria muita coisa para a gente discorrer sobre isso. Mas eu queria chamar a nossa
atenção para um detalhe muito importante que eu acho que nós podemos perceber no texto. Que através de toda essa realidade que Jesus vai discorrer aqui, se apresentando como o verdadeiro pastor, nós podemos entender que ele é um pastor que veio para trazer vida. Ele é o pastor que veio para nos trazer e nos dar a verdadeira vida que nós precisamos. Nós estamos diante de um contexto de morte, onde nós, praticamente a maioria das notícias que chegam para nós é sobre morte. Não é verdade? Todos os dias nos bate a porta as manchetes dos jornais, nos bate a porta o vizinho que chega e traz mais um relatório do óbito. E o que fazer diante desse momento? Buscar aquele em quem encontramos vida. E só há um que pode nos dar vida, a vida que o ser humano precisa. A vida de fato que nós precisamos, nós podemos encontrar em Jesus. E eu queria destacar isso com base na metáfora, nessas metáforas que Jesus apresenta no texto. Porque só em Jesus nós podemos encontrar a verdadeira vida. Em primeiro lugar, porque Ele é o verdadeiro pastor. Nós podemos encontrar vida nele, porque só Ele pode nos dar a verdadeira segurança que nós precisamos. Só em Jesus nós estamos seguros. Se há uma coisa que o ser humano precisa e que o ser humano busca, é segurança. E só Jesus, como verdadeiro pastor, ele se apresenta como alguém que nos traz segurança, que nos dá segurança. Vamos ver como é que Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor, em contraste aos falsos pastores de sua época. Primeiro, ele se apresenta como pastor, como aquele que possui as ovelhas. As ovelhas são do pastor. Não é a ovelha que possui o pastor, é o pastor que possui a ovelha. Veja o que o evangelista João nos diz no versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. As ovelhas, portanto, lhe pertencem. Porque estamos seguros em Jesus? E só estamos seguros quando pertencemos a Ele. Quando Ele é o nosso dono, quando Ele, na verdade, se apropria da nossa vida. Não existe segurança quando eu estou no domínio, quando sou eu que estou na posse da minha própria existência. Mas quando é o pastor e eu estou no rebanho do pastor e Ele é meu dono, eu estou seguro nele. Então, como pastor, nós precisamos correr para Jesus, porque só há segurança em Jesus. E quando Ele é o nosso dono, nós de fato estamos seguros. Jesus diz que as ovelhas são suas. Portanto, isso daqui na verdade é uma palavra que nos traz segurança. Pertencemos a Ele aqui e na eternidade. E nada é mais seguro do que isso. Somos dele, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, somos propriedades do verdadeiro pastor. E você só estará seguro quando você sair das suas mãos e se colocar nas mãos dele. Você só estará seguro quando você sair do trono da sua existência e deixar Jesus reinar. Você nunca vai estar seguro enquanto você possui a sua própria existência. Por isso essa é a vida que nós precisamos. Porque precisamos de vida com segurança. E só quem pode nos dar segurança é Jesus. Quando pertencemos a Ele. Não existe nada mais desesperador do que não ter segurança. Nem aqui, nem no porvir. Partir. A pior coisa dessa doença, eu estava até ministrando hoje na reflexão, não é simplesmente partir sozinho, é ir para a eternidade só. É chegar na eternidade de mãos vazias. É chegar na eternidade longe de Deus e ouvir um dia o Senhor dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas hoje o pastor ainda está dizendo: vinde a mim. Hoje ainda é tempo de pertencer ao pastor. E só quando pertencemos a Ele, estamos seguros. Saia do trono, entregue a sua vida a Cristo.
E só estaremos seguros quando formos propriedade dele. Ele diz, essas são as minhas ovelhas. Lá no versículo 4, versículo 16, ele ainda diz que tem outras ovelhas. E que vai agregar mais ovelhas. Como é bom pertencer ao verdadeiro pastor. Não sermos de nós mesmas, mas pertencermos a ele. Só estaremos seguros quando estamos nas mãos dele. Quando a nossa vida, na verdade, tem ele no trono da nossa existência. Sabe por que só ele pode nos dar segurança como verdadeiro pastor? Porque ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. E aí Jesus continua contando, hein? No primeiro momento você tem uma parábola, depois você vai tendo, na verdade, outra figura de linguagem aqui, que é uma alegoria. Nesse primeiro momento aqui, que é do versículo 1 ao versículo 6, Jesus então nessa parábola vai nos mostrando ele como o verdadeiro pastor. E aí mais outra verdade que nos dá segurança e que, portanto, por causa disso, ele pode nos dar a verdadeira vida. É que ele nos conhece e nós o conhecemos. E aí ele diz que o porteiro abre a porta e ele chama as ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele também sabe quais são as suas ovelhas. Nos redis grandes, um pastor poderia ter 25 ovelhas, outro pastor 30. Quando chegava no final da tarde, todas elas eram misturadas. Mas o pastor tinha relacionamento com a ovelha. E ele sabia quais eram as ovelhas que lhe pertenciam. Jesus sabe quem é dele. Nós não enganamos a Cristo. Ele sabe quem lhe pertence. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu já tenho Jesus. A grande questão é, Jesus tem a sua vida. Você pertence a ele, a sua existência é governada por ele, a sua vida é totalmente dominada por ele. Ele lhe conhece, ele sabe quem você é. Mas a ovelha também sabe quem é o pastor. Porque quando o pastor chamava a ovelha só obedecia à voz do seu pastor. E é assim também com as ovelhas de Jesus. Elas só vão ouvir a voz do Senhor. Elas não vão ouvir o estranho. Porque estão seguras. Porque elas são conhecidas. E elas conhecem quem lhe chama. Elas não vão seguir o estranho. Porque elas só ouvirão a voz do pastor. Por isso Jesus, como verdadeiro pastor, é o único que pode nos trazer segurança. É o único que nos dá uma vida segura. Em quem nós verdadeiramente estamos seguros. Ele também conduz as suas ovelhas. E aí o texto continua dizendo, e ele as tira para fora e as conduz. Você sabia que a ovelha, por si mesma, ela não tem noção de direção? Se ela se perder, ela não sabe voltar. Ela não volta, porque ela não tem noção de direção. Ela precisa de um dirigente. E aí Jesus se apresenta como esse que conduz as ovelhas. O pastor era aquele que ia à frente do rebanho e conduzia as ovelhas para o melhor pasto, para o benefício das ovelhas, para que as ovelhas pudessem se alimentar, para que as ovelhas pudessem também beber e pudessem se saciar. E aí Jesus se apresenta como aquele que conduz. Por que nós estamos seguros? Porque quando ele está na condução da vida, como já foi dito aqui, não há rota errada. Quando é ele que toma as rédeas, quando é ele que toma a direção, ele sabe o destino da caminhada. Não há rota errada quando Deus traça o roteiro. E Jesus, como pastor, não é aquele só que conduz o destino, sabe o destino, é aquele que traça a caminhada, por isso estamos seguros.
Estamos seguros porque é Ele que está na caminhada. Estamos seguros porque é Ele que vai na jornada. Estamos seguros porque o pastor sabe para onde leva o rebanho. Você não sabe para onde vai nem daqui a 5 segundos. Mas nós sabemos. Por quê? Porque quem conduz, na verdade, é o Supremo Pastor. Só podemos saber quando é o pastor que está na condução. Só podemos ter segurança quando é o pastor que está na direção. E ele conduz as ovelhas. Ele sabe para onde está levando-as. Mas como verdadeiro pastor, estamos seguros também. Porque é ele, na verdade, quem busca as ovelhas. Ele diz, lá no versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. O aprisco, na verdade, o rebanho, na verdade, era o próprio Israel aqui. Mas Jesus fala que ele não estava restrito a Israel, o seu rebanho não estava restrito a Israel. Ele traria outros, e aqui Jesus está falando da salvação dos gentios. De modo que a gente pode entender que Jesus está dizendo que é Ele que vai atrás do pecador, é Ele que busca as ovelhas. Você não chegou aqui por planejamento seu, você veio pela vontade soberana de Deus. Foi a graça de Deus que conduziu cada passo para você estar aqui nessa noite. É Ele que busca, porque se Ele não buscar, nenhum de nós é capaz de buscar o Senhor. O homem nos seus pecados, na sua miséria, o homem nasce pecador e nós precisamos pregar essa realidade. Ele é um miserável distante de Deus. A Bíblia diz, por natureza, filho da ira. Mas Deus vai em busca desse homem pecador. É o pastor que vai em busca para trazer para o seu rebanho, para trazer para o seu redil. E por que estamos seguros? Porque se é Ele que traz, é Ele também que nos segura. É Ele que traz, é Ele que nos busca. É Ele que vai à nossa procura. Nós nos distanciamos e Ele vai em busca de nós. Mas além dessa verdade, eu posso também destacar que só Jesus pode dar a vida que precisamos. Sabe por quê? Porque Ele é suficiente nas nossas vidas. Só Ele tem a suficiência. Só nele encontramos a suficiência que precisamos. Isso quer dizer que Cristo nos basta. Cristo é suficiente. Cristo é o bastante. E agora a gente pode destacar isso aqui numa outra metáfora, que ainda faz parte da apresentação de Jesus como o bom pastor. A partir do versículo 9, ele vai dizer, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. E é bem interessante, eu já falei inclusive na introdução, que nos apriscos menores, quando o pastor ele não tinha aquele porteiro, na verdade, que cuidava da porta, que abria e fechava a porta, ele mesmo se colocava na porta. Ele era a porta. Jesus está dizendo que ele, como pastor, era a porta das ovelhas. E há muitas verdades gloriosas aqui, para a gente entender que Jesus, como a porta, é aquele que nos basta. É aquele que é suficiente sobre a nossa vida. O que nós precisamos na vida? Daquilo que nos é o bastante. Que seja suficiente sobre nós. Veja que o ser humano ele está numa constante busca de saciedade. De buscar o que é suficiente, o que é bastante. É porque ele não tem o bastante que ele está em busca todo dia. Ele precisa do pão todo dia, buscar o pão todo dia. Ele precisa buscar o sustento todo dia, ele precisa buscar tantas outras coisas, porque ele não tem a suficiência para toda a existência. Mas Jesus é suficiente. Jesus é o que basta. Em Jesus temos o ponto final da existência. Ele é suficiente. E a gente pode destacar nas palavras dele porque ele é suficiente. Sabe por quê? Porque ele, como a porta, é suficiente para salvar. Veja comigo
o versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é suficiente para salvar. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Ele, na verdade, pagou o preço pelos nossos pecados. Você não vai ser salvo pelos seus méritos, pelo que você faz ou deixa de fazer. A salvação é obra de Deus, do começo ao fim. É Deus que nos salva por intermédio do sacrifício de Cristo. É por isso que Jesus é suficiente para salvar. Chegamos em Jesus e temos o ponto final da salvação. Jesus nos basta, o sacrifício dele é o bastante. Ninguém precisa fazer da salvação uma conquista. Aliás, a salvação não é uma conquista por méritos humanos. A salvação é uma conquista por Jesus Cristo, pela sua obra vicária, pela sua obra substitutiva. Jesus nos substituiu diante de Deus para que nós tivéssemos a salvação eterna. Ele levou o nosso pecado para que a sua justiça fosse creditada a nós. Ele diz: quem entrar por mim, salvar-se-á. Não adianta procurar salvação em outros termos. Não adianta procurar salvação em outras circunstâncias. Não é o ser humano que determina o caminho ou a conduta da redenção. Foi Deus que estabeleceu o plano redentor. Ele prometeu isso desde o Éden, que enviaria um varão. E esse varão já veio e ele é suficiente. A sua obra é suficiente para nos salvar. O que nós precisamos é nos segurar em Jesus, é nos abrigar nele, é correr para o Calvário. Só há salvação no Calvário, na morte e ressurreição de Cristo. Ele é suficiente também para nos dar acesso a Deus, ao reino. Ele diz também que aquele que entrar por ele, que passar por ele pela porta, entrará. É aquele que nos dá acesso a Deus, que nos dá acesso ao reino, que nos dá acesso à presença de Deus. O homem, por natureza, está separado de Deus. Nós nascemos no estado de separação, mas por meio de Jesus, a nossa porta, nós entramos e temos acesso de novo a Deus. E o acesso está aberto hoje, mas não estará aberto eternamente. A porta está aberta hoje, mas não estará para sempre. Por isso o dia aceitável é hoje. E o dia da salvação é hoje, porque a gente não sabe se a porta será fechada pela sua morte ou pela vinda de Jesus. É hora de entrar pela porta enquanto ela está aberta. Jesus também é suficiente para nos enviar. É interessante que Charles Spurgeon, ele fala sobre essas 4 verdades a respeito de Cristo. Que é, por meio de Jesus nós seremos salvos, nós somos salvos. Por meio de Jesus nós entramos e temos acesso. Por meio de Jesus nós também saímos. E ele diz que essa é uma bênção que às vezes é esquecida. Sair. Em que sentido Jesus diz que entrará e sairá? Porque aqueles também que estão debaixo do cuidado do pastor, tem a sua vida no pastor, também são enviados pelo pastor. Spurgeon dizia que essa é uma bênção que às vezes a gente esquece. As ovelhas também são enviadas. As ovelhas também saem para ir pregar o evangelho. As ovelhas também saem obedecendo a voz do mestre para compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. E esse nunca tivemos um tempo tão propício para anunciar a salvação, para abrirmos a nossa boca e alcançarmos o mundo por meio da palavra do evangelho. É hora de nós olharmos também para nós como ovelhas que saem. Jesus também é suficiente para enviar. E se Ele enviou, o mandato está de pé. É hora, na verdade, de pregar e compartilhar o evangelho. Mas Jesus também é suficiente para nos saciar.
E ele diz: e achará pastagem. Ele é aquele que nos supre, Ele é aquele que nos sacia com as bênçãos espirituais, com as bênçãos eternas, mas Ele também nos supre dentro dessa realidade presente. Ele conhece as nossas necessidades, Ele nos visita e nada é tão suficiente do que a sua provisão, porque o pastor conhece a necessidade do rebanho, o pastor sabe como suprir o rebanho. Ele é suficiente. E para finalizar, só em Jesus nós podemos ter vida. Porque só nele nós temos as certezas que nós precisamos. E agora nós queremos destacar Jesus. Jesus se apresenta como o pastor, o verdadeiro pastor. Mas ele também diz sobre si mesmo: eu sou o bom pastor. Ele não é qualquer pastor. Você já pensou que certeza gloriosa você ter isso no seu coração? Você não tem qualquer pastor, você tem aquele que é o bom pastor. Não existe certeza mais gloriosa do que essa. E quando Jesus se apresenta como esse pastor, ele também faz o contraste contra os inimigos das ovelhas. Nós temos aqui pelo menos 3 personagens que não estão muito aí para as ovelhas. Pelo contrário, alguns deles, na verdade, só querem se dar bem com as ovelhas. O ladrão e os salteadores, que muitas vezes pulavam o aprisco para roubar a ovelha. E o que ele queria com a ovelha? Ele queria se dar bem com a ovelha. Se dar bem com a pele da ovelha, com a carne da ovelha. Então ele não estava nem aí para a ovelha. E é muito interessante, porque Jesus diz ali no versículo 10... o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E por muitas vezes a gente sempre falou que esse ladrão era Satanás, né? Mas esses inimigos aqui são os falsos mestres, os falsos líderes do capítulo 9. Então o ladrão aqui também é uma figura em relação aos fariseus, aos falsos líderes. Esse ladrão aqui não é Satanás. São os falsos líderes da época de Jesus. E aí Jesus coloca também esses inimigos das ovelhas. Os falsos líderes, eles eram inimigos da ovelha, porque tudo que eles queriam era se dar bem com a ovelha. Ele não tinha zelo pela ovelha. Ele queria a ovelha para o seu próprio proveito. Existe também a figura aqui do mercenário. Muitas vezes o pastor, ele tinha mais de um rebanho. E ele pagava alguém para cuidar de outro aprisco que ele não desse conta. Então, nessa ocasião, tem o mercenário, que era alguém que só cuidava das ovelhas por lucro. E quando o lobo vinha, quando os inimigos da ovelha vinham, ele, perna para que te quero. Como a gente costuma dizer, pegava o beco, né? Nossas expressões apudienses, né? Usando as expressões do nosso dialeto. Gente, isso é riqueza cultural. A gente tem um dialeto próprio, né? Às vezes eu sinto até falta dessas expressões, que a gente muda de um estado para o outro e já sente, né? Imagina quem sai de um país para o outro. Não é, gente? Esse povo chique que sai de um continente para o outro, né? Misericórdia, né? Pois é. Então o mercenário, ele era alguém que ia embora quando via a ameaça do ladrão. Ele não se importava com a ovelha. Ele não tinha relacionamento com a ovelha. Ele não se preocupava com a ovelha. Existia outro inimigo que era o lobo. O lobo vinha para estraçalhar a ovelha. Então, diferente disso, Jesus era não só o pastor, mas o bom pastor. Aquele que é o bom pastor. E por causa disso, nessa expressão dele, a gente pode destacar quais certezas Jesus nos dá. Primeiro, nós temos certeza do seu caráter maravilhoso. Ele é bom. Nós temos um Deus que é bom, um pastor que é bom, um pastor, na verdade, que faz o bem e que age para o bem na vida daqueles que são seus.
Ele é o bom pastor e que pensa também no bem das ovelhas. Outra certeza é que o bom pastor entrega. Ele se entrega pela ovelha. Ele não usa a ovelha para sua finalidade própria. Ele não faz uso da ovelha para explorar. Ele, pelo contrário, é ele que dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que Jesus fez pelo rebanho. Jesus se entregou por nós. Ele foi até as últimas consequências em nosso lugar. Ele é aquele também que, como pastor, é aquele que nos dá vida. Ele diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só Ele nos dá vida abundante. Vida aqui, eu não estou falando de prosperidade material. Ele pode dar? Pode. Tem nenhum problema nisso. Mas a maior vida é a vida espiritual. É a vida que nós temos nele. É a vida que só Ele pode nos dar. E a vida eterna. Esses dias eu estava diante de tantos relatos de morte. Eu estava lembrando daquela canção do Armando Filho. Canaã é logo ali. Está bem pertinho, irmãos. Ele veio para nos dar vida. E você já pensou, cantando como Armando Filho, que lindo será quando vermos o amanhã. Na celeste Canaã. Que maravilhoso será. Que lindo será quando encontrarmos o nosso Salvador. O nosso pastor. Estamos indo para Canaã. E Canaã está mais perto do que nunca. Ele veio para nos dar vida. Vida com abundância. Vida eterna. Vida para sempre. Vida nele. Mas ele também é aquele que se levantou dos mortos. E que certeza gloriosa. Porque Jesus diz: eu dou a minha vida, mas eu também a tomo. E Ele está falando da sua gloriosa ressurreição. Ele se levantou dos mortos, não há desespero para quem está no Senhor. Para quem espera no bom pastor. Existe certeza mais gloriosa para a vida do que saber que o Senhor se levantou dos mortos. Para cada crente que desce à sepultura, há uma sepultura aberta dizendo: o nosso Senhor vive. E não há certeza mais gloriosa para uma vida que nós precisamos do que saber que se a nossa vida se encerrar aqui, nós ressuscitaremos com o Senhor. E estaremos um dia para Ele, com Ele para sempre. Que coisa gloriosa é olharmos para o nosso Senhor ressurreto. O nosso Senhor que se levantou dos mortos. Esses dias eu estava dando a disciplina de vida de Cristo. Lá no Seminário Teológico. Lá nós temos uma disciplina só focada em Cristo. Seu ministério na Judéia, Galileia, fazendo uma harmonia dos evangelhos. E eu passei um trabalho para eles sobre a ressurreição de Cristo. E eu disse: vocês já pensaram na ressurreição como um fato histórico? A ressurreição é tão incontestável que nunca houve ninguém que colocasse abaixo as evidências da ressurreição. O nosso Senhor se levantou dos mortos e nós podemos ter essa certeza sobre a nossa vida. Que coisa gloriosa. E eu quero finalizar, irmãos, lembrando de uma situação que eu vivenciei também em Cabo Verde. Todos os dias a gente ia para a tribo, para o local onde estavam, como está sendo gravado, eu não vou poder citar alguns detalhes. Então a gente ia para o povo e ministrava a palavra lá. E eles nos recebiam com muito amor. E as meninas, um grupo de jovens decidiram contar a história de Esté. Todo dia elas contavam uma parte da história de Esté para as adolescentes lá. As adolescentes se reuniam, a gente não tinha nada. Que não podia levar também, né, a viagem muito dispendiosa, não podia pagar excesso de bagagem. E aí elas começavam a... Eu nunca vi um povo tão atento para ouvir o Evangelho.
Sabe, não tinha artifício, não tinha microfone, não tinha nada. Éramos só nós falando em nome de Deus. E elas contando a história de Esther. E quando chegou no final da história, eu estava lá assistindo. E aí elas encerraram a história de Esther e faltou uma coisa. Faltou Cristo. Eu disse, tudo converge para Cristo. E na hora eu tive que entrar e dizer, sabe por que Deus preservou o povo judeu? Porque Deus enviaria o seu Filho ao mundo. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é suficiente sobre todas as coisas. E Ele quer ser o centro da sua vida também. Venha para o pastor. Seja a ovelha do pastor. E só assim você terá a verdadeira vida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele é mais do que suficiente, aleluia, para a nossa vida. Irmãos, eu sei que o horário já está bem avançado, mas eu queria que o Voz de Júbilo ficasse de pé. E nós vamos encerrar com um louvor. Após esse louvor, o Bispo Tarcísio, ele vai fazer a oração final. E aí eu queria que viesse as irmãs para cá, ó. Dá certo, nós vamos encerrar com este louvor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Contigo eu ando em pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele. Contigo eu ando em segurança, de me afastar todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu cantar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale
vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Com Ele. Só com Ele andamos em segurança. Amém, aleluia. Eu saúdo a todas, a todos, no nome de Jesus. Nós já vamos concluir, depois de ouvir de quão maravilhoso é seguir e ser cuidado pelo bom pastor. Você não gostaria também de ser uma ovelha dessas? Que recebe o cuidado do pastor? Que recebe a atenção do pastor e se torna bem-aventurada em segui-lo e observar os seus ensinamentos. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus, entregar a sua vida a Ele, e então se tornará uma ovelha do seu aprisco. Alguém? Então nós vamos orar agradecendo a Deus. Pai nosso de bondade, santo e eterno Deus, nós te rendemos graças por esta reunião, por tudo quanto foi tratado aqui, meu Deus, apresentado no teu altar. Te agradecemos, ó Deus, pelas maravilhas que tu tens mostrado, falado ao teu povo com o propósito de nos ajudar, de nos orientar na caminhada rumo à Canaã celestial. Ajuda-nos, pois, Senhor amado, toma-nos em tuas mãos, nos leva agora em paz, cada um à sua casa, nos despede, Senhor, em tua proteção. No nome de Jesus Cristo, o teu Filho bendito e amado, é porque nós oramos e te agradecemos. Amém.